compreende toda a literatura contemporânea, que é uma perspectiva de compreensão de toda a literatura contemporânea, esse nomadismo, esse narrador em trânsito, eu não acho que compreenda toda a literatura contemporânea. Eu acho que ela aponta para uma certa tendência dentro da literatura contemporânea, porque a literatura contemporânea é um universo, inclusive, não mais mapeável. Você mesma fala isso quando você cita Perrone e diz que esses campos são cada vez menos propícios a uma fronteira delimitada. Aí na página 31, a partir da página 31, vem alguns problemas, mas são problemas de grafia, por exemplo, internet com maiúsculo. Na página 34, você fala de teoria queer, mas o queer está em minúsculo e sem aspas, e também sem itálico. Então, quando for uma teoria, eu acho que você tem que destacar a teoria, não é? E quando for palavras estrangeiras, permanecer no itálico. Isso eu acho que diferencia. E tem, na citação do Bakhtin, na página 34, tem uma questão que aí eu acho que também apresenta um problema. Logo depois você vai falar do Bildungsroman, mas eu estou pensando na questão do axiológico da citação. O que você entendeu por axiológico, né? Porque, na verdade, a ideia de axiologia tem muito a ver com 3 espaços, que é a ética, a moral e o valor. E esses 3 espaços, na obra do Noll, são temas extremamente complexos, porque o Noll toca, sim, uma moralidade, uma ética e um valor. Mas ele diferencia muito bem, isso já na minha tese de doutorado em 2006, quando eu estudei A Fúria do Corpo, eu aponto essa relação de que o erótico em Noll não se contrapõe ao religioso, mas ele vê o religioso como erótico e o erótico como sagrado. E essa relação que ele faz, que turva essa linha e essa divisão, faz da literatura dele um campo de batalha axiológico entre essas 3 instâncias: ética, valor e moral. E aí é interessante pensar o que é essa axiologia. Logo depois da citação, eu acho que seria interessante você explicar melhor o conceito de axiológico, né, nessa perspectiva. Porque talvez o Noll não seja moralista, mas ele é ético dentro da questão dos campos que ele aborda. E ele dá valor a essa sexualidade. Então o valor para Noll escapa o espaço do bem e do mal, ele é dialético nesse sentido, mas não distorce nem anula a possibilidade do sagrado. Então é um campo complexo, por isso que é axiológico, porque ele, de certa forma, elimina a diferença entre ética, valor e moral no campo do corpo. Então, para Noll, a ética é a ética do corpo. O valor em Noll é o valor das intensidades que esse corpo produz. E a moral para Noll é sempre uma moral interna, interior da personagem, não externa. Ela não é um fator proibitivo, ela é um fator normativo que estabelece um modo de ser e de existir, como você bem fala no seu texto. Aliás, a dissertação ela é primorosa na perspectiva de uma estética da existência. E por isso que eu ia solicitar, sugerir a leitura do Michel Serres no livro que ele aborda a questão da potência de existir, que é um autor francês e que não é muito conhecido ainda no Brasil, mas ele é um filósofo que trabalha com uma perspectiva filosófica que as coisas não são, os conceitos brotam dos fatos existenciais que nós experimentamos. Então eu acho que isso tem muito a ver com o João Gilberto Noll. Na página 37, seguindo, e 38, é o problema onde aparece aquela questão da citação da nota de rodapé, que eu acho que você tem que ver. Não é? Onde você cita a nota do rodapé, a nota de rodapé do autor citado no seu próprio texto. Aí também senti falta, já que você está falando de passagens, labirintos, a própria filosofia deleuziana trabalha com essa ideia de uma
de uma existência rizomática, que vai construindo a sua biografia a partir do momento que vai se deparando com os acontecimentos, eu senti muita falta do conceito de cartografia. O conceito de Deleuze de cartografia. Você fala muito bem do rizomático, você fala muito bem da questão dessa relação do Deleuze com o Severo Sarduy, que é uma relação de um não lugar, mas eu senti falta da perspectiva da cartografia e também do conceito de linha de fuga. Porque esse narrador noliano, ele trabalha, sobretudo, a partir de uma perspectiva cartográfica e de linhas de fuga. Não é? Toda a trajetória tem a ver com isso. Aí, não vou... parece narcisismo, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco narcisista mesmo. Então, na minha tese ainda, eu coloquei lá, e eu acho que eu estou diante de amigos que eu posso não esconder isso, mas e sim afirmar, mas na minha tese tem a entrevista da Suzana Amaral que ela faz quando ela foi fazer a filmagem do Hotel Atlântico do NOL. E é muito interessante quando ela aborda, quando eu fiz a entrevista com ela aborda a questão desse lugar de um narrador que está sempre se deparando e construindo personas como linhas de fuga do ser. Então não é mais se conhecer, não é mais conhece-te a ti mesmo, mas foge de você, né? Foge de você mesmo. Não entra mais nessa espiral de autocentramento, mas vai e se abre para o espaço rizomático e cartográfico das possibilidades. Então isso fica muito claro nessa entrevista e seria interessante você ir lá depois. Claro, o seu trabalho, nada falta no seu trabalho, Bia, é um trabalho que já está plenamente acabado. Então, nesse sentido, são apenas sugestões que você pode pensar futuramente. E essa relação eu acho que você deveria aprofundar, porque daria uma excelente tese de doutorado. A relação do Noll com o Arthur, não é? De um modo mais aprofundado. E numa expansão maior do corpus que você utilizou. Porque eu não conheço nenhum trabalho que faça essa associação. E quando você citou o Deleuze, pensando o Arthur para falar do Noll, de repente o mundo se abriu para mim, no sentido de que, como tem a ver a Virginia Woolf, o Jean Genet, o Arthur, o Noll e a filosofia deleuziana. E foi bacana ver como você construiu esse mosaico. Então eu acho que você aí também na sua dissertação já aponta para uma futura pesquisa de doutorado ampla e consistente. Na página 39, tem uma série de probleminhas com o uso do para, não é? E corpo sem... página 39, deixa eu só localizar aqui para mim também, porque aí fica mais fácil eu te mostrar. Página 39, achei. Depois da citação do Freud Barros, você tem aí a psicanálise freudiana não nos oferecia um suporte adequado para a discussão aí tem uma vírgula e o pensamento acaba. Então acho que tem um pensamento incompleto aí. E aí é interessante você ver. Na mesma página, no segundo parágrafo, na penúltima linha, está faltando o artigo do caótico que causa o romance. Então, são pequenos ajustes, mas que comprometeu nessa parte entre a página 38 e 40, tem alguns problemas de digitação que compromete o entendimento do texto.
Aí no final da página 41, Alex, posso fazer uma observação? pode, querido. Seus óculos sem pernas estão parecendo um passarinho. Pois é, sabe que esse é o quinto que eu tenho sem perna, eu só tenho óculos sem perna. Ele é performático. 40, 41. Na página 41, no final da página 41, não estou localizando aqui, mas também tem alguns problemas no uso das preposições que complicam um pouco o entendimento do texto. Eu já estou chegando mais ou menos nessa parte digital, no fim. Na página 47, as citações do Sarduy, você não coloca a tradução, Bia. E eu não sei se foi você que fez ou se foi algum outro autor. Por exemplo, a citação da página 47 não tem a referência à tradução. Gosto dessa questão que você coloca, que você assume que o Sarduy não dá conta do nó, isso é verdade, ele não dá, e nas aulas a gente já tinha discutido um pouco isso, não é? Tem um problema também na citação da página 38 do Cordeiro, em que não é um verbo mas é uma conjunção e aí eu fiz a alteração. Todas essas correções eu fiz no corpo do texto, então eu posso te enviar as correções para que você possa melhorar o texto antes de depositar a versão final. E chama atenção também para a questão do destaque do corpo sem órgãos, porque você também fala do corpo sem órgãos às vezes sem criar nenhum destaque a ele. Você coloca ele numa grafia que parece que ele está perdido enquanto conceito. Eu acho que sempre que ele aparecer seria interessante ou você usar aquela abreviação que o Deleuze usa, ou você colocar ele entre aspas ou em caixa alta para apontar que há uma diferença do conceito para o corpo sem órgãos como um espaço e lugar comum. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa questão tipográfica e acho que é isso. E agora vem uma questão que eu vou me ater, eu acho que é a questão final. Tem um problema com a questão do Benjamin também, que depois eu queria que você, na página 84, você cita o Benjamin, mas eu acho que você não explora muito a citação, e isso é interessante porque já lá na introdução você aponta o Benjamin como um dos interlocutores, e entre todos é o que você fala menos, com exceção do Adorno, que também aparece apenas uma vez no seu texto, e eu até questionei se realmente aquela citação do Adorno ela é necessária no trabalho e na própria perspectiva do trabalho, mas são essas poucas alterações que eu coloquei, além de uns pontos e vírgulas que eu fiz direto no texto que eu vou mandar para você. Mas tem agora a última questão que eu quero apontar, que é a questão de que em algum momento, a partir da página 74, eu acho que você confunde corpo com sujeito. E eu acho que isso é uma questão muito importante na obra do Noll. Para Noll não há sujeito. Essa é a grande questão. Por isso que são tantos eus e tantas possibilidades, tantas personas, tantas figuras. Porque Noll não está... Ele não está... isso já na entrevista também que eu assisti, a que você cita no Instituto Moreira Salles, acho que em 2002, eu estava no Rio na época e fui. O Noll, ele começa falando e fazendo um canto gregoriano e depois, ironizando com o público, ele começa a justamente problematizar a questão do sujeito. Não há um sujeito em Noll
nenhuma discussão sobre o sujeito em nó. Há, na verdade, em nó uma discussão sobre o corpo. É o corpo em nó que importa, independente dos sujeitos. Para nó é a experiência corporal, é o corpo enquanto pulsão, é o corpo enquanto intensidades que constrói a narrativa noliana. Então esse sujeito, né, e eu sei que você não está pensando num sujeito inteiro, num sujeito cartesiano, num sujeito bem formado, mas mesmo a ideia de um sujeito estilhaçado, essa ideia em nó já é, de certa forma, absolutamente abolida. Nó pensa um sujeito que se perde na própria linguagem e nas próprias coisas. Nesse sentido, ele é muito didi-ruberiano, ele pensa muito naquela perspectiva de que as coisas que vemos são as coisas que nos olham. Quer dizer, que nós nos perdemos nas coisas e nas questões que atravessamos. Para nós não há essa ideia de um sujeito que observa as coisas. Para nós, esse sujeito se funde completamente com as coisas. E esse sujeito não é sujeito, é um corpo dilatado, um corpo improvisacional. Eu adorei essa relação que você faz, e aí quando você leu a entrevista do Nó, ele deixa claro de uma certa improvisação. O contato improvisação do Nó é muito importante na narrativa. Ele realmente é como se ele fosse... As personagens vão se encontrando e vão improvisando o seu modo de existir. Não é? Não existe um a priori, não existe um roteiro prévio. Isso é muito interessante, porque para Nó o que se dá é em corpo, no corpo, pelo corpo. Então, essa ideia que a partir da 74 você vai discutir do sujeito, eu acho que esse sujeito no seu trabalho tem que estar sempre... como substitutivo do corpo. É o corpo que é o sujeito em Nó. Não importa a persona que ele assuma, não importa o nome próprio que ele assuma, não importa nem sequer a sua genealogia, porque nesse sentido a gente não tem. As personagens, elas aparecem sem nenhuma justificativa prévia. A gente não tem a infância, a gente não tem o dado histórico. Tem uns que nem nome tem uns que a gente não sabe a idade, tem uns que se transformam, mudam de sexo ao longo da própria narrativa. Então não é o sujeito que está em jogo em Nó, mas é o corpo que está em jogo em Nó. No mais, para finalizar, e aí agradecer a paciência de ouvir a minha arguição, porque é sempre um exercício de escuta, eu queria novamente parabenizar, dizer que aprendi muito com o seu trabalho, dizer que é um trabalho que é raro ver no mestrado um trabalho tão consistente, e você tem uma questão que é uma qualidade primorosa. Você faz tudo isso em 100 páginas. Eu acho que isso é realmente importante. Quer dizer, você disse o que tinha que dizer, você não alongou, você não postergou, você não, no ditado mais vulgar, você não encheu linguiça. Você foi àquilo que interessava a você. Você sabia o que estava. Como diz Ariano Suassuna, você sabia o que procurava. E encontrou o que você procurava. Então eu queria agradecer o convite, a confiança. E fico por aqui com a minha arguição. Espero ter contribuído. Mas assim, eu escrevi 11 páginas sobre o seu trabalho. E posso passar para você. E fiz as alterações. Não são correções, são desvios que acontecem. Você escreve muito bem. Você tem uma escrita clara, sem erros de português, erros assim que comprometam o texto. São realmente adequações que às vezes passam, porque é normal passar, principalmente quando a gente está defendendo algo com tanta paixão e que faz parte da sua própria existência. Tenho certeza que a sua escolha de acertos e afagos tem a ver com o seu modo de existir, tão bem aí afirmado no início da banca pelo Márcio. E o programa está de parabéns por ser você quem é e ter aceitado você institucionalmente, no sentido de legitimar esse lugar que é muito importante no atual contexto que a gente está político, esses lugares de afirmação, esses lugares de potência e de modos de existir
que fogem a uma normativa, essa sim, delirante. Muito obrigado, Alex. Se você falasse mais 10 minutos, quem ia chorar era eu. Agora eu vou tirar o óculos que cai, porque eu não preciso mais dele. Muito obrigado pela sua leitura cuidadosa, carinho por ter esse trabalho, questões fundamentais que eu tenho certeza que nós vamos discutir. Vou passar para a Bia para ela fazer um comentário sobre isso. Na verdade, eu anotei tudo e vou ficar esperando o e-mail com as possibilidades de melhoria do trabalho. Foi quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu mostrei a aula justamente isso. Está todo marcado no texto. Eu disse, tem muita coisa para melhorar. Se tem uma coisa que minha tese